Eu dei um testemunho para ela, que é o que eu vou dizer para vocês. Eu não me preocupo com essas coisas hoje. Eu digo, irmã, a Bíblia diz que aqueles que estavam na mente de Deus, que foram predestinados e eleitos antes da fundação do mundo, esses aí, nunca eles podem ser enganados. Eles não deixarão a verdade. Porque não é eles, é Deus neles. Não é um homem ou uma pessoa sustentando e dizendo, não, não. É o próprio Deus fazendo a obra nessas pessoas. Eu digo, olha, é por isso que eu não me preocupo. Eu digo, olha, essa família, esse povo aí que você está me dizendo, se eles forem uma semente eleita, como está escrito na Bíblia, em Efésios capítulo 1, o Senhor diz que os filhos de Deus, os eleitos, eles não são enganados. Eu digo, se eles forem isso aí, se eles vieram dali, se eles estiveram com Deus, se eles são eternos, eles não vão tomar um ensinamento contrário àquilo que foi revelado perfeitamente, conforme o que o profeta ensinou, que é a mensagem, conforme o que foi revelado. Eu digo, eles não vão. Esse seu homem não tem autoridade de tirar um filho de Deus e levar para o engano, não. Eu não creio nisso, não, irmão. Se uma pessoa sai da verdade, vai crer na metade da palavra e não a palavra completa, irmão, e outras pessoas saem e seguem essa pessoa, é porque é o mesmo Espírito. Só mostra que ele não é um predestinado e nem um eleito. Porque se ele for um eleito, um predestinado, uma pessoa que estava na mente de Deus, irmão, ele nunca deixa a palavra verdadeira para ir crer numa parte da palavra. Ele vai ficar com toda a palavra. Então não tem como ser enganado. Eu digo, não me preocupo com isso não, então você também não deve ficar preocupado. É Deus que faz a obra. Se for uma semente, ela nunca vai sair. Agora, se não for, vai seguir. E ninguém vai poder impedir. Não é verdade? Vocês creem assim? Eu creio desse jeito, irmão. De primeiro, eu me batia com as pessoas. Às vezes eu até discutia. Às vezes eu até falava mal, dizia que aquela pessoa era, dizia que as pessoas eram isso e aquilo. Porque eu não tinha a revelação que eu tenho hoje. Como assim? Ah, fulano de tal vai terminar enganando fulano de tal aí, tirando da verdade, levando não sei onde tal, fica isso. De primeiro eu vi assim. Hoje eu não vejo assim porque eu sei que um eleito não pode ser enganado. Não adianta, o inimigo, ou seja lá que for, pode se levantar o tanto que quiser, não vai tirar uma pessoa da verdade, porque é Deus que está cuidando, não é o homem. É desse jeito que eu creio, é desse jeito que eu vivo. Então, aqui nós estamos mesmo aqui. Os pensamentos de Deus não é como nossos pensamentos. Né? Os pensamentos de Deus são eternos. Nossos pensamentos têm uma limitação, todos nós. Mas os pensamentos de Deus são eternos. E qual é os pensamentos de Deus? Os pensamentos de Deus é o que está escrito aqui de Gênesis e Apocalipse, que é o que foi revelado nesse tempo, toda a mensagem, nessa era. Esse é o pensamento de Deus. Para nós, eu sempre tenho falado isso, irmão, para nós ou para aqueles que professam crer e que viram o dia e a hora e a manifestação de Deus na terra, é muito simples para estar nesse raio. É uma coisa simples. A vida eterna, irmão, não tem nenhuma complicação. Para você ter vida eterna, nunca morrer, mas ser eterno e fazer parte, vamos dizer, ir no rapto, não tem nenhuma complicação. A complicação quem faz é nós. Por quê? Porque muitas vezes não tem uma revelação. Deus não é complicado. Deus é simples. Deus é tão simples que os sábios entendidos não podem conhecer a Ele. Mas os simples conhecem a Deus. Os que são simples, que chegam a essa simplicidade. Então a vida eterna não é algo difícil, não é complicado, não. Isso vai depender, vou dizer uma coisa para vocês, vai depender dessa sede e essa fome que nós temos. Se nós temos essa sede e fome de Deus, da palavra, pois esse Deus sabe, e Ele vai nos dar aquilo, saciar essa sede e essa fome que nós temos com ela, desde que nós dê lugar para isso. Porque Deus, Ele não obriga nada e nem força nada a ninguém. Ele não faz isso.
É nós que temos que dar lugar para ele. E que lugar nós vamos dar para ele? Abrindo o nosso coração. Irmão, o mundo todo, quase todo mundo está enganado. Eu não sei se vocês veem isso. Eu vejo isso pela palavra. Como assim, irmão? Pessoas que estão professando crer e fazendo as coisas para Deus do jeito deles. Vou usar uma expressão. Eles tomam uma posição, não faz isso, vamos dizer, não faz uma coisa errada, porque sabe que é errado. Foi revelado o que é certo e o que é errado nessa época. Não faz porque sabe que é errado e sabe que se fizer errado está contrário à palavra. Então é um tipo de uma coisa, é o tipo de um esforço que a pessoa faz para não praticar aquilo que ela chegou ao conhecimento dela, que ela sabe que é errado. Irmão, enquanto a pessoa estiver fazendo isso, esse Deus nunca chegou ali. É a pessoa se esforçando porque chegou ao conhecimento da verdade para não fazer. Mas dentro dela ela tem um desejo de fazer. E não é o que nós faz, é o que Deus faz. Não é o que nós faz para Deus, é o que Deus faz em nossas vidas. Não é nós que damos testemunho de Deus ou da ressurreição de Jesus Cristo. É Ele que dá testemunho dele mesmo através de nós. Muita gente, eu acho que eu até falei isso aqui. Muita gente na terra, gente religiosa, diz que é testemunho de Jesus Cristo, testemunho de Deus, testemunho de Jeová e por aí vai. Eu sou um testemunho do Senhor Jesus, eu sou um cristão, é para isso que faço. Não é assim. Não é nós que damos testemunho do Senhor. Se fosse assim, é bom. O testemunho verdadeiro é quando Deus dá esse testemunho dele mesmo em nós. É ele mesmo fazendo a obra e dando testemunho de quem ele é. E ele faz isso quando ele está em nós. Porque a obra dele é quando ele vem e toma nós. E passa a viver em nós. A Bíblia diz isso. E a revelação diz isso. Que eu estou falando para vocês. Deus... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vou ler uma escritura para vocês. Deixa eu ver onde é que está ela aqui. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Capítulo 11 de Hebreus. Novo Testamento. Vou ler aqui uma escritura para mim. Para não ficar minhas palavras. Para vocês não dizer que é eu que estou. Não. Vou mostrar para vocês que está na Bíblia. Hebreu capítulo 11. Eu vou ler do versículo 1 do capítulo 11 de Hebreu, mas o que eu quero que vocês vejam, não é no primeiro versículo não, quando eu chegar lá eu digo para vocês, que é para vocês verem que o que eu estou falando é o que a Bíblia diz. Vamos ler o versículo 1 em diante. Acharam? Amém. Está escrito assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé verdadeira é uma fé que você crê. Não porque vê. Não é porque você vê algo que você vai crer que é. Não. É sem ver. Porém, a prova das coisas que se não vê. Essa é a fé que é prometida. É a fé que vence. É a fé de vida eterna. Aí ele diz no versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Está dizendo que os antigos, aqueles passaram, alcançaram testemunhos. Vamos lá. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê
não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha o que está escrito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de mortos, ainda fala. Quem era que dava testemunho de seus dons da fé? Era Deus. É aqui que diz. É aqui que está. Mas vamos mais um pouquinho. Depois de morto. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque, pela vida que viveu, alcançou esse testemunho de que agradava a Deus. Essa é a promessa para nós. Nós temos que alcançar essa mesma coisa aqui. Eu preguei uma mensagem sobre isso, usando esse título agora há pouco. Nesse tempo que vivemos, a promessa é essa. Qual? Alcançar essa fé que Enoque alcançou. E o nosso testemunho, ou o testemunho desse povo que professa aí no rapto, ser um testemunho agradável a Deus. E como é que que nossos testemunhos vai agradar a Deus? Obedecendo e vivendo pela fé aquilo que foi revelado e manifestado nesse dia, que é a mensagem que Deus enviou. E aí, quando nós alcançamos isso, aqueles que alcançam esse testemunho, irmão, aonde eles vão? Aonde eles estão? Não é eles, é Deus indicando que está nesse povo. Na vida deles. A vida deles dá testemunho que não é eles, é Deus neles. Agora, como é isso? Através de todas as ações e as atitudes nossas na terra. Isso é que é. O que vai mostrar verdadeiramente que Deus se agradou de nosso testemunho, de nossa vida aqui na terra, é o que nós vivemos, é as nossas ações, é o que falamos, é o que praticamos. É isso que vai provar. Né? Então Enoque alcançou esse testemunho que agradou a Deus. Quer dizer, a sua vida de fidelidade e obediência a Deus agradou a Deus. Agora, você vê que Enoque só foi ele que subiu. Só ele foi arrebatado. Mas naquele tempo de Enoque, tinha também já muita gente na terra. Não era como foi. Mas somente ele alcançou isso. Alcançou um testemunho, uma vida que agradou tanto a Deus que Deus arrebatou. Logo depois que Enoque foi arrebatado, nós sabemos, passado algum tempo, aí Deus levantou Noé. Porque o pecado tinha se multiplicado na terra de tal maneira que o Senhor disse, eu vou matar todos. Não queria deixar ninguém. Mas Noé era justo, era um eleito, era um predestinado, era um da eternidade. E Deus não podia perder seus filhos. Não podia não pode até hoje. Então Deus o chamou, comissionou como um profeta e disse para fazer a arca. Mas e vocês veem, Enoque sozinho foi transladado. Noé e seus filhos, 7 filhos, entre filho e genro. 8 pessoas entraram na arca, passaram pela tribulação. Primeiro foi o rapto, depois veio a tribulação.
que foi as águas do dilúvio, mas Noé e oito pessoas passaram por aí, mas não morreram, escaparam. Não passaram por aquela tribulação. Vocês já pararam para pensar nisso? Você já pensou uma arca, somente uma arca aí, feita aí, e de repente começa a água a chegar e invadir tudo? E não tem um lugar onde a pessoa se esconder. A única coisa que vê é uma arca. E correr para lá, achando que vai escapar daquilo, chega lá e não poder entrar. Que tribulação de um povo desse, irmão, morrendo afogado todos, e os viventes tudo. E Noé não podia abrir a arca, porque Deus conhece o homem. Por isso que ele se fez homem, porque ele tinha que conhecer o homem. Mesmo ele conhecendo, ele tinha que passar as mesmas coisas que os homens iam passar e conhecer. Ele sabendo que o homem é cheio de emoção, é penoso. Aí Noé fechou por dentro, o Senhor veio e fechou a arca por fora. Porque se tinha fechado só por dentro Noé, na hora que o povo começou a dizer, abre a porta, Noé, que senão nós vamos morrer. Noé, cheio de emoção, abria, ia morrer, era tudo. E só aqueles 8 que não era para morrer, os outros eram para morrer. Aí Deus fechou por fora. Agora Noé podia tirar o ferrolho da porta pelo lado dentro, tanto quisesse. Mas pelo lado de fora ele não podia tirar, porque Deus tinha fechado. Aí tinha que morrer, porque isso foi o que Deus determinou. Então, irmão, eu estou falando isso para mostrar o tempo que nós estamos vivendo é exatamente aquele. Porque o pecado tinha se multiplicado. O pecado se multiplicou na terra. Nós sabemos que o pecado está demais. Acabou sim. Sabemos como é que está o mundo. Então, Deus também enviou um ar. Nós temos que entrar nessa arca para escapar. Porque essa arca que ele enviou nesse tempo, para escapar dessas águas, porque os que ficarem aí vão morrer tudo. Essa arca é Cristo. É a revelação dessa hora. É em Cristo que nós temos que entrar, para escapar disso. O profeta diz que o Noé é um tipo de Israel. Ele diz que é um tipo, uma figura dos Israel. Israel passará pela tribulação. Ele diz que é um tipo. Noé é lá. A noiva é um tipo de Enoque. A noiva é arrebatada. É uma figura. Desse tipo assim. Mas nós sabemos que eu usei essa expressão, dizer que nós temos que entrar na arca, porque a arca hoje é Cristo. A palavra, a revelação. Esses que receberam a revelação verdadeiramente serão transformados. Em abrir e fechar de olho e subirão. Aqueles que ficarem na terra, que não alcançarem o arrebatamento, mas alcançarem essa arca, que é a mensagem. Vão passar por a tribulação e morrerão, mas eles ressuscitarão. E têm vida eterna. A Bíblia diz isso. Que as virginésias vão passar por a tribulação, mas são salvos. O profeta, isso está revelado para nós. É um povo que são salvos. Mas tem que passar por a tribulação. Por quê? Porque não conseguiram ser cheios do Espírito Santo, ou receber esse poder de transladação, como Enoque recebeu. Tem que receber esse poder de transladação. E esse poder que está prometido para nós receber não é outro, não. É o Senhor Jesus. É o Espírito Santo vendo em nós. É sendo cheio do Espírito Santo. Então, eu vou repetir o que eu falei para vocês no início, irmão. Eu não tenho medo dessas coisas que estão acontecendo, não, tipo. Isso aí. A Bíblia tem nos avisado, o Senhor tem nos mostrado, tem nos avisado como é que é.
Isso aí só tem uma coisa que me faz eu fazer. O quê? É sempre estar em oração e dizer, Senhor, se eu não estou dentro da tua vontade, me ajuda, me faz eu estar dentro da tua vontade. Para que nessa grande hora eu esteja pronto para ir. Porque eu sei que está à porta, irmão. Porque as coisas estão ficando muito notórias a cada momento. Então o que nós temos que fazer é estar clamando ao Senhor para estar pronto nessa hora. Não é com medo. Não, com medo. Não, Senhor. Deus deu a promessa e Ele é fiel à sua palavra. Os filhos de Deus, irmão, não perecerão. Os filhos de Deus, esses que são parte desse corpo, eles não perecerão nessa terra. Agora mesmo eles não estão perecendo. Eles não deixaram de perecer desde que encontraram a Cristo. Eles, a única coisa que estão fazendo é sendo julgados. Porque esse povo de Deus, irmão, eles estão sendo julgados a cada dia. Desde o dia que uma pessoa toma uma decisão para servir a Cristo, reconhecendo o dia e a hora e a mensagem que foi manifestada nesse dia, e ele passa a ouvir a palavra, irmão, a partir daquele dia essa pessoa entra debaixo do julgamento de Deus. Vocês sabiam disso? Pois é desse jeito. Cada vez, eu vou usar uma expressão aqui, eu acho que vocês vão entender. Eu não sou nada. Eu sou um pobre coitado que necessito da graça de Deus a cada dia, como vocês, ou até mais. Porque eu estou aqui com, vamos dizer assim, com um homem que Deus chamou para ensinar ou para ajudar vocês. Então a coisa para mim é mais complicada, mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não sei se vocês vão entender, eu sempre falo isso lá na igreja para despertar os irmãos. E eu vou dizer aqui, olha irmão, cada vez que eu venho aqui, eu não sou nada, estou deixando claro. Cada vez que eu venho aqui para pregar a palavra para vocês, ou falar da palavra conforme aquilo que está revelado, é um julgamento que Deus está fazendo. Sabe? Todos que estão ouvindo estão debaixo desse juízo de Deus, desse julgamento. Aí, os filhos de Deus, aqueles que realmente estão vivendo para Deus, o que aconteceu? Eles lá, no dia do juízo final, do juízo do trono branco, como diz, eles não vão ser julgados lá, eles vão vir para julgar. Se eu e você, e nós que estamos aqui, fazemos parte desse arrebatamento, naquele dia nós somos juízes. Sabia disso? Nós não vamos ser julgados, porque o nosso julgamento é agora. Mas nós vamos ser juízes lá. Vamos julgar aqueles que rejeitaram a palavra que foi anunciada a eles. Meu irmão, que história é essa? É desse jeito. 1 Coríntios capítulo 6. Diz que os santos de Deus virão e julgará essa terra. Quem é os santos de Deus? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizia, a igreja, os santos que estão em Éfeso escreve. Os santos de Deus são aqueles que servem a Deus, que é o corpo de Cristo, que é sua esposa, que é sua igreja. Eles são os santos de Deus. E quem é que é esses? Está suposto ser eu e você que crê na mensagem, que estamos vivendo a mensagem. E estamos professando e esperando essa hora de ser transformado para subir com ele. Sabiam disso? Uma promessa é muito alta. É por isso que eu estou dizendo para vocês que essas coisas aí não. Essas coisas aí que está acontecendo, seja lá o que for, isso aí não, para mim não. Aí como eu falei que a salvação é simples, a salvação é simples. Tudo que nós temos que fazer é obedecer aquilo que foi revelado, irmão. Está tudo aí nesses livros chamados Mensais, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tudo que nós temos que fazer é só tomar isso aí. Tomar é viver. Não precisa se esforçar nada, basta viver, obedecer e crer e pronto, acabou-se. Não tem outra promessa. A promessa é viver e obedecer a palavra de Deus conforme aquilo que foi prometido para o seu dia. É só isso.
Aí nós tomamos isso por fé e vamos dizer. Ah, irmão, mas eu falho muito, cometo muito erro, faço não sei o quê. Não, olhe para os seus erros. Olhe para o Senhor, o Calvário. Ele foi lá e derramou seu sangue para que nós alcançássemos essa promessa. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que nós somos pecadores, somos errados, nós vamos errar. Mas se nós estamos debaixo deste sangue, com nossa visão lá naquilo que ele fez, ele não vê nossas falhas. Ele vê seu Filho Jesus Cristo em cada um de nós. Vou encerrar, irmão. Eu preguei uma mensagem agora há pouco e eu falei algo nessa mensagem e eu vou dizer para vocês. Antes de encerrar. Mas eu vou dizer só isso aqui. Olha, irmão. Eu assisti a pregação de um pastor. Eu preguei, está numa mensagem. Esse pastor eu não conheço. A primeira vez que eu vi ele pela internet. Ele estava pregando num lugar. Foi pouco, eu assisti. Foi pouco minutos, foi só uma passagem. E ele olhou para a igreja, ele estava pregando. Eu achei interessante o jeito dele pregar. Ele pregando, um homem novo. Aí ele olhou para a igreja e disse. Ele estava pregando sobre Paulo quando saiu ao caminho de Damasco e se encontrou com o Senhor. Aí ele foi e disse, lá para a igreja, ele disse, olha, vocês sabiam que Pedro era Jesus? A igreja foi olhando para ele. Pedro era Jesus. Eu não sei se ele crê na abertura da palavra, eu creio que ele crê, da maneira que ele se expressou. Né? Pedro era Jesus. A igreja foi olhando. Quando ele disse isso, eu digo, é verdade. O que esse homem está falando. Esse homem aí está falando a verdade. Esse homem, ele deve crer na abertura, na segunda vinda do Senhor. Aí ele foi e disse. Ele foi e usou a Escritura. A Escritura é clara nisso. Ele disse, quando Paulo ia a caminho de Damasco, que encontrou o Senhor naquela coluna de fogo, que ele caiu, que aquela voz disse assim, Saulo, Saulo, porque tu me persegue? Ele disse, quem é, Senhor? A voz saiu de lá e disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele dizendo, né? Olha, eu já preguei sobre isso aqui já várias vezes, mas eu nunca tinha visto dessa maneira. Ele disse assim, eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo Pedro, João, a Samaritana, Maria Madalena, toda a igreja. Ele não estava perseguindo, era ele, a igreja. Amém. Aí ele disse, então Pedro era Jesus. Ele disse que ele estava perseguindo era eles, e ele estava perseguindo era Jesus, e ele estava perseguindo era os apóstolos, era a igreja de Deus. Então Pedro era Jesus, João era Jesus, tudo era Jesus. Irmão, quando ele falou isso, eu digo, é verdade, meu irmão, consegui captar aquilo. Mas uma mente carnal não capta. Não vai captar. Porque isso que ele falou foi espiritual. Foi no sentido espiritual. Jesus ali. Por isso que ele disse que Pedro era Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na aparência de Pedro. Jesus é o grande Espírito Santo. Jesus é o Deus eterno. Ele estava ali. Uma vez um irmão perguntou para mim na igreja que eu estava. Hoje eu me lembro dessas coisas, irmão. Eu fico meditando que as pessoas fazem perguntas sem ter revelação nenhuma. Um irmão perguntou para mim, sentado do meu lado, ele olhou para mim e disse assim, aonde é que está Jesus? Um irmão. Irmão, bateu assim no meu ombro. Oi, irmão. Irmão, onde é que está Jesus? Aí eu me virei para ele, eu digo no meu coração. Ele disse amém. Eu nunca me esqueci disso. Eu respondi ele isso, mas eu também não tinha revelação. Como ele não tinha. Por que eu estou falando isso? Por que ele não tinha revelação? Porque a promessa de nós ser cheio do Espírito Santo. Então quando eu disse que Jesus estava no meu coração, eu estava dizendo que o Espírito Santo era Jesus. Então quer dizer que Jesus e o Espírito Santo é a mesma coisa, mas eu não tinha revelação disso. Hoje eu tenho. E eu creio que ele já faleceu. Eu creio que até hoje ele faleceu e não tem a revelação disso. Pra você ver, às vezes a gente fala as coisas, às vezes as pessoas falam as coisas sem revelação, mas falam. Mas não tem a revelação. E hoje, pela revelação, nós sabemos que Jesus e o Espírito Santo é a mesma coisa. É o mesmo Deus, é um Deus só. Então, o Espírito Santo, ou Jesus, Jesus já se troniza onde? No nosso coração. O Espírito Santo é onde? No nosso coração. Quem é que nos guia? O Senhor Jesus. Quem é que nos guia? O Espírito Santo. É a mesma coisa.
Tudo isso são expressão que a gente vai receber na revelação disso com o tempo, quando a gente passa a viver a fé, conforme a vontade de Deus. Então vamos orar? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, Pai. Eu entrego essas palavras a Ti e te peço que o Senhor vivifique, Pai, essas palavras no coração de meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão nessa noite. O Senhor abra seus corações e seus entendimentos espirituais para eles crer e receber, Pai, a revelação sobrenatural da Tua vontade para a vida de cada um desses que aqui estão nessa noite, Pai. Te peço isso começando por mim mesmo, e para todos esses que nos ouviram, e para todos aqueles que ouviram essa mensagem, Pai. Assim, te agradeço por tua mão de misericórdia. Entrego esses irmãos que aqui estão, essa irmã, esse lar, essa família, como a irmã Ivonete, seu esposo Denis, o Denilson, seu filho, a Denise, como também a Totonha, seus netinhos que aqui estão, Pai. Entrego eles em tuas mãos, aos teus cuidados, e que o Senhor os guarde, porque nós nada podemos fazer. O Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos guarde e nos dê essa fé, Pai, de poder vencer todas essas coisas que estão nesse mundo. E essas coisas que estão, Pai, surgindo nesse mundo, Pai, que nada disso venha nos atingir, porque Tu deste a promessa que aqueles que estão em Cristo nada poderá atingir. Então que eles possam entrar, Pai, em Ti a cada dia, nós possamos estar em Ti a cada dia, porque o Senhor é a nossa proteção, é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que nos guarda e que nos dá tudo aquilo que necessitamos, Pai. Então acrescenta essa fé, enche-nos do Teu Espírito Santo a cada dia e abençoa esse povo aqui nesse lugar, esses irmãos, Pai. Mais uma vez te peço, entrego eles em Tuas mãos e te peço essas bênçãos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, ali a nossa irmã Cleusa, abençoa o Calito. Abençoa, Pai, a família do irmão José, todos esses que moram aqui ao redor. O Senhor seja misericordioso com essas almas. Assim te peço essas bênçãos por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Pai. Amém. Então que Deus abençoe meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos meus irmãos, com vocês. E que o Senhor nos ajude para cada dia nós estar dentro da sua vontade perfeita. Deus abençoe, Dani. A garotada tá super Deus. Deus abençoe o vinho. Como é que vai? Tá tudo bem? Rapaz, mas esse irmãozinho é a cara do pai dele. Parece demais com o pai dele. Né? Nem que tá vendo o pai dele. É assim mesmo. É.